Bom, olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo daquela série Dificuldades Textuais do Novo Testamento. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 31 até o verso de número 32. Mateus capítulo 13, verso 31 ao 32. Jesus não cometeu um erro quando se referiu ao grão de mostarda como sendo a menor de todas as sementes? Será que Jesus não cometeu um erro ali quando disse isso? E primeiro, Jesus disse que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes. Contudo, hoje sabemos que a semente de mostarda não é absolutamente a menor semente que existe. Alguns acham que Jesus estaria falando da semente de mostarda preta. Mesmo assim, ainda essa não é a menor de todas as sementes. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente pega uma fala de uma pessoa. Aqui no Rio de Janeiro, aqui nós costumamos dizer uma gíria muito interessante, que quando a gente está falando uma determinada palavra e uma pessoa chega no meio da conversa assim e entende o contexto, mas não entende o texto, aí já começa a falar besteira. Aí nós temos uma mania de falar na gíria, de assim, o cara tá pegando o bonde andando, né? Ele não pegou a conversa no começo para entender o porquê que está se dizendo aquilo. E Jesus diz aí então que o grão de mostarda é a menor das sementes. Alguns se referem ao grão de mostarda preta, e mesmo assim ainda não é a menor das sementes, que existem outras sementes menores do que o grão de mostarda. Então, na verdade, Jesus estava mentindo ou não? Bom, isso é um prato cheio para as pessoas que gostam de desestruturar as escrituras sem saber o seu real contexto, tá? Então, Jesus não estava se referindo, vamos botar a primeira solução aqui. Jesus não estava se referindo a todas as sementes existentes no mundo, mas apenas aquelas que os fazendeiros palestinos de então semeavam em seus campos. Imagine você se eu falar assim, olha, eu vou convidar todo mundo para ir numa festa na minha casa. Eu estou fazendo aniversário, eu vou chamar todo mundo para uma festa na minha casa. Aí alguém pega isso e registra, faz um livro, um artigo, alguma coisa. Imagine você daqui a 50 anos, daqui a 70 anos à frente, uma pessoa lê esse artigo e vai ficar assustado. Por quê? Porque o André falou que ia colocar todo mundo na casa dele quando fizer o aniversário, vai ter a festa. Mas como é que ele colocou todo mundo, o mundo inteiro, dentro da casa dele? Bom, aqueles que estão ao meu redor sabem que todo mundo que eu estou me referindo é todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu tenho intimidade. Não é todo o mundo inteiro. Não tem como fazer isso. Então tem que ter essa explicação. Como eu disse na gíria, a pessoa pegou o bonde andando, pegou o contexto sem entender o texto e fica falando esse tipo de besteirinha, entendeu? Então isso está claro pela frase que um homem tomou e plantou no seu campo. Então Jesus está falando da região dele, ao redor dele. E é um fato de que a semente de mostarda, na época de Jesus, no contexto da conversa de Jesus, na cidade ao qual Jesus estava se referindo, era a menor de todas as sementes que o fazendeiro judeu do primeiro século semeava em seu campo. Assim, não há contradição alguma entre a ciência e as escrituras. O que Jesus disse era literalmente verdadeiro no contexto do que ele falou. Alguns dizem que um pé de mostarda não pode crescer a ponto de poder aninhar pássaros e muito menos chegar a se tornar uma árvore. E isso não é verdade, porque é comprovado que alguns pés de mostarda crescem ao ponto de se tornarem árvores, com cerca de 3 metros de altura. É certo que com esse tamanho a árvore tem espaço suficiente para que as aves se aninhem nela. Isso você pode ler em Mateus capítulo 13, verso número 32. Então, ler as escrituras não é uma tarefa muito fácil, como você ler um gibi de histórias em quadrinhos. Ler as escrituras, você tem que ler, reler e prestar atenção exatamente naquilo que você está se referindo, naquilo que você está colocando no contexto. Você não pode pegar a Bíblia
e generalizá-la para os dias de hoje. Ela não foi escrita ontem, nem semana passada. Ela não é um jornal que você todo dia vai numa banca e compra um jornal para ler. Como se aquela notícia somente valesse para aquele dia. Não é. Então as escrituras foram escritas por homens, foram copiadas, recopiadas por outros homens, que esses mesmos homens, eles pegaram esse texto e corrigiram, mudaram palavras, porque certos tipos de palavras não existiam mais, foram se atualizando, e por isso que nós vemos esse problema de contexto aí, tá bom? Então, quando Jesus se referia que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes, hoje, agora, você sabe que a semente que ele estava se referindo era da época dele lá, não de todo o mundo, tá bom? Leia o texto para entender o contexto. Não pegue contexto de palavras sem saber o texto. Lembra que eu falei da gíria? Se eu estou conversando com você determinado assunto e uma pessoa chega no meio do caminho, ela já vai entender errado porque ela não pegou o texto, não pegou a conversa no início para saber do que se tratava. É óbvio que ela vai entender uma outra coisa diferente, tá bom? Então, nesse texto assim, nós temos que ler as escrituras exatamente dessa forma. Temos que ver que ela é uma literatura antiga, não foi escrita ontem, apesar de ser atualizada, palavras mudam, tá bom? E em cada língua ela tem um significado diferente também. Por exemplo, no inglês, você pode ler que essa palavra está diferente lá, assim como no hebraico, no grego, no chinês, enfim. Você tem uma palavra portuguesa chamada saudade, que ela só existe no idioma português, no brasileiro. Essa palavra saudade, ela não existe em outra língua. Agora, como é que uma outra pessoa vai fazer uma tradução de uma palavra que se refere-se à saudade? Que contexto que ela vai colocar e que palavra que ela vai colocar para substituir exatamente essa palavra saudade, viu? Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção e obrigado por você ter ficado até aqui. Nos vemos, então, numa próxima aula.